Olá, turma. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nossa primeira web conferência aqui. E estou trazendo aqui um tema, na verdade, ele é um tema bastante amplo, né? E inerente a todas as áreas que estejam ligadas direto ou indiretamente aos processos produtivos. E nossa área de logística empresarial não é diferente. Nós colocamos uma questão bem simples aí no nosso fórum, né? Porém de vasta e ampla interpretação. Quando nós colocamos lá logística, que não só está associada apenas à questão de transporte, né, entregar o produto de um ponto a outro ponto, como as questões relacionadas à parte estratégica, que foi muito discutido no nosso fórum, parte de questão de responsabilidade dessas empresas com seus consumidores, ou seja, entregar esses produtos além da maneira mais eficiente para a empresa, ou seja, da maneira menos custosa, né, que seja economicamente mais vantajosa, como também que esses produtos cheguem de maneira apropriada, né, que atenda às necessidades e aos anseios desse consumidor. E, se possível, claro, superar até mesmo essas expectativas. E o tema de hoje aqui é responsabilidade social corporativa, ou seja, além das responsabilidades que a empresa tem na parte de questões logísticas, de atender bem os seus clientes, né, são as responsabilidades esta empresa, né, o que mais ela pode estar contribuindo para a sociedade, o que mais ela pode estar contribuindo para as questões ambientais, para que ela tenha uma produção mais responsável, uma logística de distribuição mais responsável, sem que se possa agredir tanto o meio ambiente, consequentemente também trabalhando para uma melhoria aí de uma sociedade melhor para gerações futuras, né? Então vamos ver como é que isso se iniciou, como é que isso foi colocado, né? Então a definição que o Tenório coloca é o seguinte: a perspectiva da empresa social, ela teve seu início com o desenvolvimento do filantropismo, né? Em seguida, após o esgotamento desse modelo de produção industrial, tivemos outros agentes, como voluntariado empresarial, cidadania corporativa, responsabilidade social, corporativa, desenvolvimento sustentável. Eles foram tudo incluído nesse discurso. Por quê? Não bastava apenas a empresa ser filantrópica, né? A sociedade queria algo mais. Queria algo mais para seu entorno, da comunidade em geral, como para suas gerações futuras, né? E isso foi dividido em dois momentos históricos, na verdade. O primeiro deles foi até o início do século XX, ali até a década de 50 aproximadamente. Já o segundo envolve esse período da década de 50 até os dias atuais, né? No primeiro deles, o regime econômico era o predominante do liberalismo, né? Ou seja, o Estado era responsável por essas mediações sociais e não a empresa de maneira geral, né? Ou seja, o Estado que tinha que prover da propriedade de promoção de uma boa concorrência, de uma atenção ao socialismo, ao assistencialismo de maneira geral. Já o papel social da empresa era buscar maximizar os lucros, gerar emprego e pagar impostos. Ou seja, naquela época, bastava a empresa gerar emprego e pagar impostos, ela já estava sendo socialmente responsável, segundo alguns idealistas da época, né? Segundo algumas vertentes, né, que nós veremos um pouco mais à frente. Então, nesse momento, algumas ações de responsabilidade social elas estavam associadas à filantropia, ou seja, doações pelos pequenos empresários, algumas instituições sendo criadas, coisa desse tipo, e não mais além do que isso, tá? Não assim, nada muito grandioso, não. Mas tivemos dois grandes problemas evidentes nessa época. O primeiro deles foi assim estava associado a perspectivas sociais, né, ecológicas, devido ao grande crescimento desordenado da população. A população vem crescendo de maneira desordenada, os governos, as prefeituras, as instituições não estavam se preparando para esse crescimento, ou seja, a zona rural migrando para a zona urbana, né, que era a parte estritamente industrial, onde estavam localizados as maiores concentrações de empregos da época, né. O segundo fator estava relacionado a seus problemas trabalhistas, em que o trabalhador possui jornadas de até 12 horas diárias e baixos salários. Então, aí as empresas caíam num pequeno dilema, assim, né? Que eles diziam assim: poxa,
se eu sou socialmente econômico, não bastava eu estar gerando emprego se eu não estava sendo socialmente responsável com meus empregados. Estou gerando emprego, mas estou trabalhando com 12 horas com meus empregados, onde está esse equilíbrio aí, né? Então, essas empresas começaram a sofrer algumas pressões relacionadas às questões aí sociais e trabalhistas, principalmente voltadas para seus próprios funcionários, né? Já no segundo período, que envolve ali uma relação entre a sociedade industrial e pós-industrial, ou seja, a sociedade começa a tomar um pouco de participar dessas ações relacionadas a trabalho e empresa, e não só as empresas e o governo, né? Enquanto a sociedade industrial estava direcionada ali para o processo econômico, né? A sociedade pós-industrial ela estava já mais destinada a contribuir para a qualidade de vida, valorização do ser humano, valorização de ações ambientais, respeito ao meio ambiente, envolvendo tanto organizações quanto o indivíduo, tá? Eram ações que tinham que ser feitas de forma conjunta. Quando você tem que fazer uma ação social dessa, você tem que envolver também os indivíduos e a comunidade de maneira geral, né? Quais especialistas de cada área você vai estar buscando para promover a melhor ação social possível, né? Em determinada área de atuação, né? Aí, a partir daí, o Conselho de Regulador Social começa a sofrer algumas mudanças em relação a esse conceito de modificação. E, nesse momento, tem alguns fatores aqui. O primeiro deles é o fato que essa orientação, né, ela apenas está interessada no caso dos acionistas, né? Ele começa a não ser não suficiente para a organização, né? Ele tem um diferencial ali de mercado, incorporação de objetivos sociais, objetivos de estratégias empresariais, entre outros, né? O segundo é essa compreensão de que a tecnologia passa a ter um menor poder, na verdade, né? Então ele vai precisar incorporar mais fatores como investimento em recursos humanos, por exemplo, capacitação de seus funcionários, desenvolvimento de produtos que atendam melhor as questões dos seus clientes, e não só as questões de se produzir apenas para obter lucro, tá? Aí entram também aí questões de aquisição de aplicação de conhecimentos técnicos, realização de ações sociais, todas as coisas vai mudando um pouco, né? A social corporativa passa a ter mais envolvimento da sociedade de maneira geral e não só apenas das empresas. E dentre tantas essas outras definições, a gente coloca-se a pensar assim, né? Mas o que é ser responsável socialmente, né? Como é que essa questão, né? Onde está essa balança, onde está esse equilíbrio, né? Algumas instituições, por exemplo, o Instituto Etos, ele colocou algumas questões aqui que passam a ser importantes na sua definição, né? Ele define assim, ó, espaço social empresarial é a forma de gestão que se define as relações éticas e transparentes da empresa, como todos os públicos, com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução de desigualdades sociais. Ou seja, ele já traz aqui uma definição bastante ampla, não só para o ambiente empresarial, mas tratando toda a sociedade civil de maneira geral, quando ele fala de gerações futuras, tá? Ou seja, você preservar o meio ambiente e promover ações sociais que essas gerações futuras se sintam parte do negócio da empresa, tá? Respeitando a diversidade, promovendo a redução de desigualdades sociais. Então, ele já engloba todo esse conhecimento aqui. E no segundo Banco Mundial, ele define da seguinte forma: a responsabilidade social corporativa é o compromisso das empresas em contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável do trabalho com os empregados, suas famílias, comunidade local, sociedade como um todo, a fim de melhorar suas vidas de maneira que seja bom para o negócio, bom para o desenvolvimento. Ou seja, aqui ele já coloca o quanto a empresa também é responsável tanto se manter economicamente viável, como também atender as famílias e a comunidade local, tá? Ou seja, por que isso? Porque ele coloca que é importante que a empresa se mantenha assim, lucrativa. Uma vez a empresa lucrativa, ela está gerando empregos, ela está ajudando a sua comunidade, tá? E ela está contribuindo sim para o desenvolvimento e para a igualdade aí, entre a sociedade, tá? Uma redução das desigualdades, por exemplo. Se essa empresa não fosse economicamente viável, ela iria gerar um impacto social muito grande, que seria o fechamento da empresa e diversas pessoas desempregadas, ou seja, então não é legal que a empresa esteja passando por dificuldades, tá?
É bom que ela se torne realmente economicamente viável. E na responsabilidade social, é importante se colocar o que a empresa realmente deve ter, assim, né? O que ela deve abordar em relação a uma organização ser socialmente responsável, né? O que deve ter como característica essas empresas, né? O Instituto Etos coloca assim, a primeira delas, pessoal, ela fala em relação à transparência, tá? Por que transparência? Porque essa empresa ser justamente livre de suas amarras, né? Colocar para os seus clientes, consumidores, fornecedores, sociedade de maneira geral, como é que ela está atuando, como ela extrai os recursos de produção dela, como ela destina esses recursos de produção, como é que ela faz com os seus resíduos sólidos, que destino ela dá para isso, tá? Como ela trata a sociedade de maneira geral, o ambiente do entorno, os seus funcionários. Então, tudo isso, essa transparência, torna a empresa o primeiro passo para tornar assim, socialmente responsável, né? E um outro que ele coloca também é o estabelecimento de compromissos públicos, ou seja, elas têm comprometimento com o público de maneira geral, né? E não só achar que esses compromissos são de responsabilidade do Estado. O Estado que tem que prover ações de cidadania, o Estado que tem que prover ações de saúde, o Estado que tem que prover ações de educação, tá? Se a empresa quiser realmente se tornar socialmente responsável, né? Ela tem sim que buscar também alguma maneira de beneficiar a sociedade, né? De maneira geral e as pessoas que estão em torno dessa instituição, dessa empresa, né? Ele coloca também envolvimento com instituições que envolvam interesses diversos, ou seja, você está procurando buscar diversas atuações de responsabilidade social, diversos temas diferentes, né, diversas áreas de atuação, que você possa estar entendendo o maior público possível. Aí ele fala também atração e manutenção de talentos e comprometimento com motivação dos seus funcionários, tá? Ou seja, você primeiro também ele ter comprometimento com seus funcionários, para que depois você possa mostrar para a sociedade o como você é responsável também. Então você tem que buscar isso primeiro com seu ambiente interno, né, toda a sua cultura empresarial, seus funcionários, e partindo sim para esse momento aí extra empresa, né? Capacidade de lidar e solucionar conflitos, isso também é bastante importante para que essa empresa seja economicamente viável, né, pessoal? Definição de metas de curto e longo prazo, ou seja, quanto essas metas estão sendo atingidas, até que ponto elas estão sendo atingidas, metas de maneira geral, né? E o último, a inclusão da direção da empresa nessas ações. Não adianta apenas a parte da direção da empresa saber que estão sendo incluídas nesse processo, vocês não participam desse processo. Então, a gente tem que estar bem inteirado dentro desses assuntos aí, para que possa ter essa balança, esse equilíbrio aí. Continua a definição que a ação social envolve doações e projetos sociais que estão direcionados para um determinado grupo específico. Aí ele coloca escolas, organizações não governamentais, comunidade ao redor da empresa, ou família de determinados empregados, ou seja, são ações que estão voltadas tanto fora da empresa como comunidade, instituto em torno da empresa e também aos seus funcionários, pessoal, tá? Entendeu? E feito tudo isso, né, o que significaria assim, a parte de questão de filantropia, como é que isso é dado, qual é essa definição, já que você falou tanto em responsabilidade social corporativa, né? E filantropia nada mais é, pessoal, que um ato caridoso, né? Ou seja, uma bondade que veio assim de uma mentalidade altruísta, alguém que quer ajudar, porém ele não espera um retorno em si, tá? O retorno para ele é a satisfação da pessoa, a satisfação da comunidade em volta com aquele projeto, tá? Esse é o retorno para ele. Não espera um retorno financeiro, claro, sobre aquilo, e até mesmo nem que seja um retorno pessoal ou afetivo, tá? Esse retorno não pode ser mensurado assim, de certa maneira, né? Os projetos de filantropia não estão ligados diretamente aos negócios da organização, pessoal, tá? Eles têm que estar dando separado, em paralelo. Ou seja, você tem que estar ali direcionando os valores do gestor do dono, né? Considerando, é claro, como relevante, né? É um projeto de filantropia, mas ele é relevante para que a minha empresa possa ganhar visibilidade no mercado, passa a ser também uma questão estratégica, a empresa está bem colocada perante os seus clientes, uma boa visão, uma boa imagem dela,
Depois ele tem uma evolução para cidadania corporativa, que ela compreende que a organização é um ator político, na verdade, né? Que ela envolve, na verdade, o cidadão, ele vai privilegiar a comunidade, o Estado, a comunidade de maneira geral, né? E essa comunidade vai retornar para essa empresa com satisfação, com responsabilidade perante a organização, tá? Ou seja, vai ser esse retorno positivo aí. Seria uma cidadania corporativa, a empresa colaborando com a sociedade e a sociedade respondendo, sim, positivamente para essa empresa. Por isso passa a ser uma questão também bastante estratégica. E como é que nós colocamos assim esses níveis? Então, o modelo conceitual assim, de atuação social corporativa, a gente pode colocar, por exemplo, nível 1, abaixo de uma pirâmide, por exemplo, estaríamos ali na mínimos requisitos éticos ali, na verdade, que a empresa teria que cumprir, né? Ou seja, com prioridade o lucro sobre ações morais e éticas, ou seja, ela cumprindo com essas ações morais e éticas, estaria já atingindo uma boa parte de responsabilidade social corporativa. Temos um nível assim, um pouco mais elevado dessa pirâmide, por exemplo, onde a empresa já tem um compromisso em promover ações sociais responsáveis, além do retorno econômico para os seus acionistas, ou seja, ela já sofre com as pressões da sociedade de maneira geral. Então, ela busca, sim, promover algumas ações aí para que a empresa ganhe destaque, não apenas com seus acionistas, mas também com a sociedade civil de maneira geral. O nível 3 é a existência aí de uma organização, né, direcionada à demanda da sociedade, aí já tem um idealismo em volta disso, em torno de questões éticas, já é uma coisa mais filosófica da empresa, buscar isso a todo momento. Então, só recapitulando aqui, na base da pirâmide ficaria lá a exploração econômica, ou seja, sobrevivência, o crescimento da empresa, né? Um pouco mais acima ali, uma exploração legal, ou de obedecer e cumprir as leis. Aí depois uma questão de ética, ou seja, ali um comportamento segundo os princípios éticos e morais da empresa, né? Já um pouco mais sendo bem visto pela sociedade de maneira geral. Teríamos depois, lá no topo da pirâmide, uma responsabilidade discricionária, ou seja, são ações voluntárias e extensões à comunidade de maneira geral. Isso já dá uma visibilidade maior para a empresa de maneira geral. Ela já ganha assim, uma vantagem, como estratégia competitiva, na verdade, né? Ela é mais bem vista pelos seus consumidores por essas ações. Mas isso colocado, pessoal, a educação social corporativa, como colocamos aqui nas questões de logística aí, ela não só apenas é voltada para dentro da própria empresa, né? Ela tem esta empresa e essas responsabilidades. Porém, ela tem algumas limitações, né? Não é tão simples você implementar um projeto desse ou tocar à frente isso. E vamos ver algumas limitações aqui, por exemplo. Necessidade de disseminar a cultura da responsabilidade social para toda a organização da cadeia produtiva, ou seja, você passar isso para todos dentro da sua empresa e colocar isso como valores morais e éticos é bastante complexo, não é fácil. Ele não fica restrito apenas às áreas que são responsáveis por ações sociais, mas deveria sim passar por todas as ações dentro da empresa, como falando questão filosófica, tá? Todos enganjados nesses projetos de ação de responsabilidades sociais. Dificuldade de você aplicar isso a micro, pequenas e médias empresas, tá? Por uma série de questões, por exemplo, uma falta de conhecimento dessas empresas, falta de experiência em tratar essas questões, treinamentos e investimentos para dessas melhorias. Muitas dessas empresas acham que requerem investimentos de valores muito elevados, tá? Alguns projetos sim requerem, mas porém temos outros projetos bastante criativos que, se bem administrados, você consegue também ter bom retorno em relação a essas responsabilidades sociais, tá? Uma compreensão reduzida de como ser desenvolvida a responsabilidade social. Nós vamos ver um pouco mais à frente aqui como algumas empresas, pequenas empresas, podem fazer esses procedimentos, esses processos, né? Necessidade de melhorias mais urgentes dentro dessas empresas. O que seriam essas melhorias mais urgentes? Essas empresas elas têm que se preocupar também com sua sustentabilidade, né? Com sua capacidade produtiva, com a sua divulgação de marketing, ou seja, todas essas ações que as empresas também têm que estar focadas. Então, elas provavelmente vão dar prioridade a essas ações
emergenciais e mais internas da sua empresa do que ações externas como responsabilidade social corporativa. Então isso pode ficar um pouco em segundo plano e talvez muitas das vezes nem vinha a ser efetivamente colocado em questão. Pouco ou nenhuma pressão por parte dos consumidores, ou seja, se o consumidor ou a sociedade não está cobrando responsabilidade social da empresa, provavelmente ela não vai buscar por ações próprias melhorias de investimento nessa área, ela vai ficar somente fazendo o trabalho interno personal que sempre é disposto à empresa. Direcionamento do incentivo para competir por preços ao invés de fatores, ou seja, quando a empresa está muito voltada somente para preços, ela não está colocando outros valores ali, como ações de responsabilidade social em torno daquilo, ela provavelmente não vai investir em relação à responsabilidade social corporativa, pessoal. Mas para as empresas que queiram investir, uma sugestão aqui que a gente coloca é a norma da ISO 26000, né? Ou seja, ela é uma norma opcional, ela não possui um certificação, né? Porém, ela é destinada a ajudar, assim, em relação à responsabilidade social empresarial. Ela é uma norma que ela pode ser adotada a qualquer empresa que queira começar seu pequeno projeto, responsabilidade social, sustentabilidade, seja qual for a sua origem, o tamanho ou a atividade da empresa. Ela parte da seguinte hipótese, pessoal: a construção da responsabilidade social a partir da mobilização interna, né? Seria toda uma mobilização interna primeiro dentro da empresa, baseada em alguns princípios. Ele coloca primeiro aqui da conta, o que é isso? Prestação de conta à sociedade. Tudo aquilo que nós falamos sobre transparência, comportamento ético, respeito ao cidadão, tudo isso ela está bastante transparente, mostrando isso para a sociedade. Outro fator também é em relação ao respeito e consideração dos interesses dos stakeholders. Quem são os stakeholders? São as pessoas que são interessadas no seu tipo de negócio. Tá? Aí nós temos aí funcionários, gestores, fornecedores, Estado também muito interessado, porque caso você seja produtivo, seja no emprego, você está gerando oportunidades, consequentemente as questões de ações sociais estão sendo minimizadas aí. Cumprimento de leis e normas em relação a todos esses procedimentos aí. Tá? Nós temos aí alguns limites desse debate sobre a exploração social, né? Já colocamos alguns aqui. E tem uma argumentação contrária de resposta social, que é em relação à posição da escola de Friedman. Ele coloca o seguinte: toda aquela questão de limite do debate sobre a resposta social, argumento de economia livre, ele coloca o seguinte: se a economia é livre, a responsabilidade social da empresa consiste exclusivamente em utilizar recursos, incluindo recursos humanos, atividades orientadas a aumentar o lucro, sem infringir leis e sem nenhum nem os costumes comerciais. Ou seja, se ele não infringiu lei, nem nenhum costume comercial de negociação, a atividade dele está orientada para aumentar o lucro, gerou um emprego, ele está sendo socialmente responsável, tá? Ou seja, os efeitos sociais gerados por esses comportamentos seriam aqueles gerados pelo cumprimento das normas, que seriam pagamentos de impostos, contribuição na criação de emprego. Eles acreditam que se ele está criando emprego, ele está sendo socialmente responsável, ou seja, ele está trazendo uma sociedade melhor. Então fica essa questão para nós nos colocarmos a pensar, né? Até onde vai essa responsabilidade social das empresas, né? Será que vale só essa questão contrária da escola de Friedman, que ele coloca que basta cumprir com as questões de legislação e normas de pagamento de imposto, que a própria criação de empregos é uma questão de responsabilidade social, já está sendo suficiente, o restante é com o governo, ou se responsabilidade social é coisa muito além disso, tá? Se realmente você contribuir para a sociedade melhor, se é você preservar o seu meio ambiente, você trabalhar com produção, com destinação de resíduos sólidos, todo esse envolvimento com a sociedade de maneira geral. Então, pessoal, fica aqui essa nossa reflexão, mas é certo que muitas das empresas que optam por responsabilidade social corporativa, envolver suas empresas nesses grandes projetos, elas ganham sim em relação à visibilidade com o cliente, com os próprios concorrentes também, eles passam a ser mais vistas como fatores competitivos, né? Elas ganham sim vantagem competitiva em relação aos demais, tá? Forte abraço, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.